Olá! Hoje nós vamos falar com Michele Ramos, parceiraça do Momento Eva desde o início e mega empreendedora, guerreira, uma mulher poderosa, criativa, retada, como diz ela, e plural. Prazerzaço, Michele, recebê-la no Momento Eva mais uma vez. Oi, Grazi! É um prazer estar falando aqui contigo, com os seguidores do Momento Eva. Tava já com saudade daquelas nossas conversas via as ondas do rádio. E vamos embora. Vai ter um prazer aí responder as suas perguntas cabulosas. Gente, Michele Ramos é roteirista de histórias em quadrinhos, é editora do Zine Brasil, que é especializado em divulgação de quadrinho brasileiro, e o Zine Brasil é um espaço fantástico, exclusivo de quadrinho nacional, onde a Michele expõe tudo sobre quadrinho, as novidades, os novos e os renomados autores nacionais, comenta sobre as obras e deixa registrado o trabalho dos nossos guerreiros artistas nacionais. Pensou em quadrinho, pensou em Zine Brasil, né? Quadrinho nacional exclusivo é Zine Brasil. Simples assim. Conta pra nós, Michele, como é que surgiu o Zine Brasil? O Zine nasceu de uma necessidade pessoal. Ele nasceu quando eu percebi que eu não tinha um espaço para divulgar o que eu fizesse. Eu não tinha acesso a conhecer novos personagens, a conhecer as publicações nacionais, a conhecer quem fazia o quadrinho brasileiro, que é o artista independente. Eu não tinha esse acesso, né? Eu aqui em Pernambuco tinha alguns grupos de quadrinhos que eram envolvidos nisso, mas geralmente eram cada um do seu lado, cada um buscando fazer o seu, não havia essa cooperação na época de buscar unir forças para que a coisa avançasse. Então, era muito cada um fazendo no seu cantinho. E você, naquele momento que eu estava, o foco maior era a produção, de tal forma que quando você ia procurar as formas de divulgação, eram geralmente os próprios fanzines, trocas de fanzines, e um fanzine do Edgar Guimarães, até hoje está em atividade, que tinha esse encontro. As pessoas mandavam os fanzines e eles iam e se conheciam ali naquele espaço, né? Mas só a publicação nesse tipo de material já era uma coisa fantástica, porque você sentia que tinha conseguido alguma coisa, entende? Não era a divulgação do quadrinho nacional, não era uma coisa popular, não era uma coisa que estava em evidência, não é? Então, quando eu comecei a perceber essa questão de como era difícil, de como era fantástico ter saído num outro fanzine que divulgava, como era impressionante que você conseguisse uma nota num site de nome sobre quadrinhos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada aí, né? Que todo mundo estava fazendo, todo mundo estava trabalhando, mas ninguém estava se conhecendo. E eu iniciei o Zine justamente junto com a internet, né? Junto com a internet praticamente, porque ainda não era uma coisa aberta para todo mundo, ainda estava no momento de internet de escada. Então, eu percebendo essas dificuldades, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu preciso de um espaço onde eu possa divulgar minhas coisas e, ao mesmo tempo, conhecer outras pessoas. Então, depois de muito pensar, depois de muito ver qual seria até o nome do Zine, eu resolvi escolher. Até hoje eu tenho um caderninho onde está lá escrito todos os nomes que eu teria inventado antes de chegar ao Zine Brasil. E em 2005... eu lancei o blog, né, que na época foi um fotolog, que hoje é extinto Fotolog Terra. E nesse fotolog eu comecei logo publicando ilustrações e desenhos de personagens, de heróis. A primeira coisa que eu postei foi uma charge de um pernambucano. E foi assim, foi automático a reação das pessoas, porque era um espaço voltado especialmente para a divulgação do que era nacional. Então é aquela questão da valorização. O brasileiro ele tem uma certa dificuldade em ver qualidade no que é da terra, né? Ele se impressiona com tudo que é de fora. E o que é da sua cidade, ou se é algo da sua cidade, se é algo do seu estado, se é algo da sua nação, ele tende a achar que não tem qualidade. E era para quebrar essa barreira que o Zine Brasil foi criado, né? Para mostrar que sim temos qualidade, que sim temos artistas fantásticos, e o que falta para eles é espaço para mostrar a sua qualidade, o seu trabalho, o que eles estão produzindo. Então, desde então, né, de 2005 para cá, já tem 11 anos que o Zine Brasil tá no ar, tá divulgando quadrinho nacional. Ela já lançou vários
artistas, é uma coisa que muito me alegra, ver que tem artistas que tiveram um pouquinho mais de chance de aparecer, porque teve uma oportunidade, né, de chegar ali, falar comigo, colocar uma entrevista ou a divulgação de sua revista, e aquela pessoa que estava lá escondida, você vê que ela passou a ter um pouquinho mais de destaque, ou até muito mais que um pouquinho de destaque, porque houve esse apoio na divulgação, né, uma coisa mais aberta, onde hoje eu não posto algo sobre um artista e amanhã, depois, ele simplesmente é apagado da minha memória e ele só vai voltar a aparecer no Zine se ele for conhecido como um grande desenhista lá fora, sei que lá. Não precisa disso. Se é um artista, ele está em atividade, se ele tem uma revista e ele ainda tem edições para vender, aquela postagem ou aquela divulgação ela vai continuar existindo, porque enquanto houver uma ligação de atividade do artista, enquanto houver edições para ele vender, aquele material ainda será divulgado. Então a pessoa não deixa de aparecer no Zine Brasil porque já apareceu. Então é uma coisa que eu gosto muito de prezar, é saber valorizar realmente o artista, mostrar que muitas pessoas ainda precisam conhecer. Então o meu foco, né, o nosso foco é sempre isso, valorizar o artista nacional, e acredito que qualquer artista que conhecer o Zine, ter acesso ao que tem sido feito nesses 11 anos, ele também vai gostar muito e vai querer participar e vai querer divulgar o seu trabalho no Zine Brasil, e será muito bem-vindo. Michelle, ela possui uma personagem linda, destemida e corajosa, é a Nila Sheng, a ninja. Eu queria que você compartilhasse conosco, Michelle, como é que surgiu a Ninja? Quais os projetos para o futuro? E quando é que a gente vai poder ver a Ninja nos quadrinhos? A máxima da Ninja é quando eu passei a imaginar o que aconteceria se uma jovem comum, só que de origem oriental, morando no Brasil, se descobrisse com habilidades que ela jamais viu, que ela jamais estudou, que ela jamais presenciou, a ponto de aprender, o que aconteceria se ela passasse a demonstrar tudo isso, né? E percebesse que sua vida não é o que ela está pensando. Existe alguma coisa escondida e ela tem que descobrir o que é, né? Então, a Ninja, ela traz isso dentro dela. A sua origem, ela é carregada de mistérios que ela vai descobrindo no decorrer das suas histórias. O mais interessante da Ninja é justamente que ela nasceu antes do Zine. Só que não foi divulgada na mesma época, né? A Ninja, ela nasceu... Eu tenho isso comigo, ela nasceu na infância, sabe? Ela nasceu no meu período onde a imaginação ela foi carregada de informações de tudo que eu gosto. Então eu tive uma infância, uma adolescência recheada de filmes, de desenhos, de séries do mundo oriental, né? Então eu sempre fui apaixonada por Jaspion, via até Power Ranger, via os filmes de Jet Li, Jack Chan. Então eu sempre fui apaixonada pela cultura oriental. Assistia as séries do Jaspion cantando, né, em japonês, e levava a reclamação de manhã porque eu sabia japonês, não sabia tabuada de cor. Então são situações que o meu coração e a minha mente foram se preenchendo de situações daquilo que eu amava, daquilo que eu gostava de ver, né, da bravura, do heroísmo, do auto-sacrifício em prol das pessoas que você ama e até de um desconhecido que precisa da tua ajuda. Então essas são as marcas que eu carrego dentro de mim com relação à criação da Ninja. São coisas que eu vi e vivenciei, porque tem muita coisa nela que foram situações que eu vivenciei na minha vida também, só que carregadas de situações fictícias, carregadas também de situações voltadas para o heroísmo e para uma mulher que está descobrindo a si mesma, que é uma das marcas da personagem. Então, eu a criei junto com o desenhista José Carlos Braga, o visual, né? Eu criei a personagem em 2004, fiz todas as descrições visuais dela e pedi que ele desenhasse em cima daquilo que eu tinha escrito para ele, que até hoje mantenho isso, que é escrever ainda no papel e caneta. Ainda tento me desassociar dessa coisa, mas escrevo a maioria das minhas coisas no papel e na caneta, riscando ali com a caneta mesmo, e depois é que eu passo pro computador. Então às vezes a pessoa diz, eu escrevi isso, mas não tá no computador, tá no caderno. E a Ninja nasceu dessa forma. Escrevi tudo
quadrinho, passei para ele como seria. Ele deu a primeira descrição visual e daí foi o que foi crescendo e foi aquela coisa desenvolvendo. Só que aqui tá, passei bastante tempo, peguei a personagem, coloquei dentro de uma gaveta, né? Coloquei dentro de uma gaveta, depois com saudade dela, fui me dedicar ao zine, a outras atividades pessoais. Depois de muito tempo deixei ela na gaveta, tirei da gaveta e coloquei como saudade, né? Como uma nostalgia. Queria tanto trabalhar nessa personagem. Peguei e coloquei na internet pra mostrar aos amigos. Michelle, tu também tem um herói? Michelle, tu também criasse um herói? Muitas perguntas surgiram nesse período em que eu mostrei ela. Assim, deu vontade, eu peguei e fui mostrei. Entre outros personagens, não tenho só ela, só como eu disse, algumas coisas minhas que ainda estão guardadinhas esperando o momento certo pra sair. Aí peguei ela, mostrei. No que eu mostrei, pronto, né? Ela não conseguiu ser colocada na gaveta porque o pessoal começou a pedir pra desenhar, começou a pedir pra desenvolver mais o que eu ia fazer com ela, a história. Então, foi uma coisa progressiva, mas que nasceu da vontade do leitor, que eu tenho um carinho muito grande com esse fato. E foi ouvir o leitor, ter visto o leitor pedindo para que eu trabalhasse com a personagem, para que eu desenvolvesse o personagem. Então, assim, foi uma coisa que ela foi crescendo além de mim. Ela foi sozinha, né? Entrou no gosto da galera, as pessoas começaram a desenhar, a cobrar, e hoje eu tô trabalhando na HQ dela, na HQ oficial, desenvolvendo o roteiro. Tem muita coisa ainda que eu tô organizando, mas muito feliz porque hoje tá muito mais perto do que estava. Tenho muito mais coisas dela do que pensava que teria. Então esse período que ela ficou guardada, esse período que eu dei um pause, que eu precisei respirar, né? Porque tinha várias atividades ao meu redor para fazer. Foi bom porque eu amadureci a escrita, amadureci como eu queria mostrar minha personagem, o que eu queria dizer para o leitor. Então eu tô muito feliz com o que eu tô conseguindo até o momento. Acredito que muito em breve tá mais perto do que eu nunca pensei. Tanto a organização da edição, tanto a organização da história, a questão do desenhista, o Edson Ferreira, que tem um carinho muito grande por ele tem um carinho muito grande pela personagem, gosta bastante da personagem. E são coisas que você fica feliz de ter com um desenhista, né? Nada como você poder trabalhar sabendo que o teu parceiro, ele respeita o teu trabalho, ele quer realmente abraçar a tua causa, ele tem paciência para saber que o escritor, ele tem que ter um tempo de amadurecimento, ele tem que ter um tempo de deixar a arte dele descansar. E o roteiro, ele também é isso, ele é uma arte que precisa de tempo. Assim como o desenhista precisa de tempo para desenvolver o seu traço, o roteirista precisa de tempo para olhar para a própria história e aprová-la. Isso existe e é muito gostoso quando você pega um artista que tem esse tipo de amadurecimento. E o Edson tem isso e eu estou muito feliz porque a gente tem conversado bastante, a gente tem se conhecido e isso faz com que eu possa saber, né, que eu possa contar com ele, que eu possa entregar um material sabendo que ele vai estar preocupado em, tá bom, você quer mudar alguma coisa, é isso aí mesmo, né? Tá feliz com o que tá fazendo, então vamos embora. Então, esse tipo de contato que a gente tem é uma amizade além da parceria, uma amizade além do fato de ser contato, de gostar de quadrinhos, é muito bom, porque eu acredito que todo projeto, quando é tratado dessa forma, ele tende a ir mais longe do que seria se fosse visto apenas como um momento passageiro, como uma coisa, tô fazendo aqui, depois no ligue. Então, a Ninja, ela traz muito disso, né? Até a própria história dela, ela traz a importância dessa coisa da amizade, do ser herói, do que causa essa coisa de vestir um manto e querer fazer o bem, quando você às vezes nem quer, né? É um dos debates das quais ela vai passar. Então, muito em breve vai estar aí, o pessoal vai poder adquirir suas edições, é uma questão só de um pouquinho mais de paciência. O pessoal que tiver interesse de acompanhar o desenvolvimento, as artes que é feita pelo personagem, ou os projetos que ela está envolvida atualmente, basta ir no Facebook, ela tem uma página oficial só para ela, que é Nila Cheng a Ninja, assim como no meu blog pessoal, que é o michelleramoswordpress.com, você vai chegar lá, vai poder ver as artes e qualquer novidade que sai sobre a Ninja, eu sempre coloco no blog ou na página dela para que as pessoas tenham esse acesso e possam estar conhecendo mais tanto da história quanto do que está acontecendo atualmente na vida da personagem, né? Feito os novos projetos que ela está participando no momento. A Ninja já participou de vários projetos. Michelle já saiu em alguns jornais, noticiários locais lá de Recife, exatamente enfatizando a personagem, o trabalho dela como quadrinista, como roteirista e como divulgadora do quadrinho nacional, né? E eu queria que você comentasse pra gente, Michelle, porque a Ninja também está num projeto bem recente agora. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente essa história e essa participação da Ninja nesses projetos.
Sim, sim, a Ninja, ela é como eu falei, né? Ela tem uma personagem que me cobra. Tanto que, e pra incentivar isso, coloquei eu até te mostrei, né? Um banner dela, daquele gigantesco, desenhado pelo Edson Ferreira, olhando pra mim quando eu sento na mesa do computador. Então, quando eu entro no quarto pra escrever qualquer coisa, ela tá lá, né? Segurando a espada, segurando a estrela, olhando pra minha cara aí. Tá esperando o quê? Eu vou escrever minha história. Então, são coisas que eu fico muito feliz. É uma personagem que tá com sua história autoral, escrita pela sua autora em desenvolvimento, sendo escrita, e ela já tá na boca do povão e participando de projetos. E o mais recente é justamente o Protocolo à Ordem, que é uma publicação nacional colocada à disposição no Catarse, né? Que é aquele site de financiamento coletivo. Você olha o projeto que você deseja, no caso o leitor, escolhe o projeto, paga antecipadamente e se chegar que ela marca o valor que é necessário para impressão, o álbum é impresso. E foi o que aconteceu com o Protocolo à Ordem. É um projeto que traz em si mais de 20 super-heróis nacionais de diferentes estados do Brasil, né? E a Ninja, ela foi convidada pelo um dos organizadores e o Helenildo, ele convidou, né, para participar, perguntou se eu queria colocar a personagem dentro da história, se havia esse meu interesse. Eu disse que sim, e assim fomos trabalhando na divulgação do álbum até que finalmente ele conseguiu, né, o valor necessário para impressão. E agora em maio, acho que agora no final de maio, ele já tá, esse material já tá impresso já, ele já tá rodando entre os artistas, os autores, né, desses diferentes super-heróis. Já tá em São Paulo, por exemplo, e no Rio. E no dia 4 de junho, se eu não me engano, mas acredito que tô certa, é o lançamento oficial do álbum Protocolo à Ordem. Então, é um material todo colorido, 100 páginas, e trazendo vários personagens do universo do quadrinho brasileiro. E eu fico muito feliz, porque a Ninja é uma personagem brasileira, mas ela é pernambucana, né? Que eu sou de Recife, Pernambuco, e foi a única representante do meu estado. Então são marcos que a gente fica feliz em ter visto e ver um personagem conseguir ter sido dos personagens pernambucanos nesse momento. Ela foi a única representante. Queria eu que tivesse tido mais heróis daqui e tudo, mas não aconteceu. E a minha ter sido personagem representante, pra mim foi uma honra, foi um prazer. Espero que muitos outros projetos como esse possam surgir, e eu vou ter prazer em ver a personagem participando de alguma forma, né? E o leitor podendo conhecer mais um pouco da personagem, porque no Brasil uma das coisas que eu sinto muito é a questão justamente disso. Eu que falo, que divulgo, sei que a divulgação é um espaço sempre uma luta para o artista, né? E isso eu falo como autora. E você vê esse tipo de acesso sem que você tenha o controle. Eu tenho controle no Zine, né? No Zine Brasil, eu tenho controle do meu blog, mas eu não tenho controle dos outros. Então, quando você vê o personagem ele ganhando esses espaços, é muito gostoso, porque você sabe que mais e mais pessoas vão poder conhecer aquele personagem, e se houver o interesse do leitor ou de qualquer outra coisa sobre o perfil que foi apresentado do personagem, você como autor só tem a ganhar, porque o seu personagem está aparecendo mais, seu personagem está tendo a oportunidade de se mostrar, né, para o mundo. Então, o Protocolo à Ordem, ele traz esse lado também. E agora, quando sair a edição impressa, a gente vai poder conferir, vai poder mostrar para os amigos, vai poder divulgar o álbum. Então são marcos que todo artista fica feliz, né, em poder ter participado. E acredito que logo em breve aí o álbum também vai estar à venda no site do Protocolo à Ordem e na própria internet. Também vou estar divulgando no Zine, e o leitor que tiver interesse em conhecer o álbum, que a Ninja faz parte, tá lá, tem a sua parte onde ela aparece, luta e faz todo o papel que uma heroína deve fazer, também vai gostar muito de conhecer. Então não deixe de, você que está ouvindo a entrevista aqui no Momento Eva, não deixe de procurar, não deixe de se informar como adquirir sua edição, se houver esse interesse, conhecer mais dos super-heróis brasileiros, porque é um álbum que você vai ter mais de 20 personagens para você conhecer. Mulheres e quadrinhos nacionais, olha que chique. Eu vejo que você sempre divulga alguns trabalhos bem legais das nossas mulheres guerreiras no quadrinho nacional, né? Comente um pouquinho sobre a participação das mulheres no mundo nerd e dos quadrinhos. Sim, a atuação feminina, né, as mulheres nos quadrinhos é uma coisa que sempre existiu, sempre. A grande questão
do tema mulheres nos quadrinhos é que sempre existiram muitas mulheres nos quadrinhos trabalhando, só que não tem a divulgação que sempre foi dada, né, no geral, aos quadrinhos, sejam homens ou de forma geral. Essa divulgação mais maciça, focada na produção feminina, não existia. Então, sempre pareceu que não houvesse uma participação feminina ativa, que a gente discorda completamente. A mesma coisa que é interessante é como era visto o fazer quadrinhos, né, há anos atrás, e como é visto hoje. Isso também mudou. Então, no meu caso, participando de quadrinhos, eu tive o contato com a maioria das crianças tem na infância, né? Só que quando você vai crescendo e quando você se envolve naquele ambiente em que eu vivia, não era uma coisa pra menina, não é? Não é uma coisa vista que era uma área feminina que uma mulher devia se envolver, não. Você tá lendo gibi é coisa de menino. Então, as que continuavam com essa leitura em oculto eram as transgressoras. Né? Aquelas que rompiam suas barreiras para o que era dito como certo pela sociedade, nesse sentido literário. Consequência, eu vi momentos meus em que se eu estava me dedicando a ver um filme ou uma série, como eu falei no início, de Jaspion, ou Changeman, ou Power Rangers, isso não era bem visto, entende? Eu levei muitos apelidos e muitos nomes porque eu gostava de coisas de menino. Então são situações que hoje é o bullying. São situações que as mulheres vivenciam e que, dependendo da forma que foi educada, dependendo da forma como ela vê a situação, ela abandona, né? Eu fiz isso por muito tempo, eu deixei quieto aquilo ali, eu parei de ler, eu parei de buscar. Eu, diferente de algumas pessoas, acredito até de meninas, por questão de ter uma casa naquele momento com homens, né, tios, pai, assim vai, avô, eu comecei com Tex, com aquele pequeno faroeste, a leitura. Então, coisas que seriam consideradas masculinas, mas aí que tá, com o tempo eu fui deixando e trocando por coisas que eram consideradas femininas. Aí eu ia pra revistinhas de Sabrina, pra revistinhas de não sei o que, mas coisas que não me satisfaziam nesse sentido, por mais que falassem do meu momento como mulher, como uma adolescente que tá se descobrindo, entende? Então o que é que aconteceu? Eu fui uma menos durante um bom tempo. Depois eu conheci o meu namorado, que hoje é o meu esposo, e ele era envolvido em quadrinhos e fez com que eu voltasse àquela leitura, ficou me apresentando as coisas dele, que é o roteirista Giovanni Barbosa. Então assim, é outra forma de ver as coisas. Eu voltei a me envolver com quadrinho, eu voltei a ler quadrinho, e não me preocupando mais, isso já foi uma questão de maturidade, não me preocupando mais com a ABC pensava sobre mulheres e quadrinhos, entende? Então eu fico imaginando quantas mulheres deixaram de se envolver com a arte, com a literatura ou com a nona arte, com o quadrinho, por causa dessas coisas que em algum momento elas tiveram que lidar nas suas vidas, entende? Então, poderia-se ter mais ainda mulheres trabalhando na área se quando elas pegassem a canetinha para escrever querendo ser poeta ou querendo ser escritora ou querendo ser desenhista de quadrinho, elas tivessem apoio. Naquele momento, seja da infância, na sua adolescência, a adolescência, alguém chegou e botou para baixo. E aquilo tem várias reações em cada pessoa, né? É muito diferente você começar a sua vida artística com pessoas te dando apoio. Ai, que lindinho, meu filho tá lindo, e você é um desenhista maravilhoso para um homem, entendeu? E isso não acontece com as mulheres, é uma coisa passageira. Ah, que bonito, minha filha, mas a opção é que a profissão seja outra. Então, porque vai ser muito difícil, assim, mas tudo é difícil, né? Não tem nada que você vai inventar de fazer que seja fácil. Existem dificuldades diferentes em cada uma das escolhas que você escolhe para sua vida. E no Brasil existem infinitas, um número enorme de mulheres. Recentemente foi lançada uma lista que, se eu não me engano, era a Legião de Mulheres nos Quadrinhos do Brasil. E já tinha ultrapassado, quando eu vi, a marca de 400 pessoas, 400 mulheres atuantes, né? Com material disponível, com publicações, seja virtuais ou impressas. Pessoas atuantes na área dos quadrinhos, como mulheres, já tinham passado a lista, já tinham passado de 400 pessoas, então, de mulheres. Então, existe sim muita mulher no quadrinho, trabalhando, desenhando, mas que elas precisam de espaço, né, para mostrar. E graças a Deus, isso está começando de uma forma bem forte. Muitos sites divulgando, fazendo matérias especiais. Então, assim, é uma valorização que finalmente
finalmente, né, chegou, tá ganhando espaço e só tem a beneficiar os artistas brasileiros, porque eu acho que certas coisas devem ser vistas não pelo prisma só mulher, mas acima de tudo artístico. Se ela faz arte, ele faz arte, então que os dois sejam vistos dessa forma, né? São artistas, nenhum nem outro vai ser melhor que ninguém por causa do seu sexo, mas pelo talento que está demonstrando, pelo trabalho bonito que está fazendo. E eu acho que quando isso é o foco, a coisa cresce de uma forma espantosa. Eu tenho um monte de mulheres no meu perfil pessoal, de sites, tudo. Tenho um carinho por várias artistas nacionais, feito a Adriana Mello, que conseguiu muito destaque desenhando personagens estrangeiros. Então são mulheres como ela que são exemplo de você luta, se esforça e vai lá e faz isso com as suas dificuldades do dia a dia, que toda mulher tem que passar, como ser casada, como ser mãe, mas enfrentou suas dificuldades, meteu a cara e conseguiu. Então isso é a máxima, né? O esforço próprio que vai fazer você chegar onde você deseja. Assim como várias outras artistas que eu tenho uma admiração muito grande, feita a Catiana, já entrevistei no canalzinho no Brasil, canal ZB, onde você pode conhecer as publicações dela. Tem pessoas que a gente está desenvolvendo amizade, se conhecendo, divulgando aqui ali, feito a Germana Viana, que tá lançando suas edições, até pela Sarabatana Books. Então assim, são artistas que estão dia a dia lutando para mostrar sua arte, para ter seu material valorizado, né? Mostrar que sabe sim fazer com qualidade seu material. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito importante para que certas coisas que a sociedade impôs à mulher de forma geral, elas caiam por terra, né? Existem sim coisas que devem ser derrubadas, como essa visão não deixa de ser preconceituosa, onde tem que dizer o que a mulher pode ou não pode fazer porque ela é mulher. Eu vivenciei um momento muito interessante aqui em casa, não em casa mesmo, mas numa lojinha do bairro, no mercadinho. Eu fui comprar um objeto e quando eu cheguei lá, uma criança, uma menina, ela tava do meu lado no balcão pedindo bolinha de gude, né? Aí eu me lembrei da minha infância, porque tudo isso eu fiz. Bolinha de gude e pipa. Mas quando eu pegava dos meus amigos, porque na rua onde eu morava só tinha meninas adolescentes que tinham outros interesses na vida e eu ainda tava meninota, né? Pequena. E quando eu cheguei lá, a menina comprando bola de gude, eu não podia fazer isso. Não, no momento que eu vivi, não podia, porque era visto de uma forma negativa. Aí ela pediu a bola de gude dela, ainda falou que queria um cocão, aquela bola gigante. E na maior alegria do mundo saiu e foi jogar. Eu segurei ela um segundo assim, eu digo, você é muito sortuda, viu? Que bom, época boa você tá vivendo. Ela olhou pra mim e foi sorrindo. E lógico que não entendeu. Aí a menina do balcão entendeu e reconheceu aquilo, sabia do que eu tava falando, né? É dessa coisa de você ter liberdade de fazer o que você gosta, sem ser julgado por isso. Ainda mais uma criança. Obviamente, tudo, né, 100% igual, mas são situações que eu comparo muito, né? Como você era tratado quando você decidia que queria jogar bola de gude na rua com os seus amigos, como menina e com um garotinho jogar, apesar da nossa sociedade, do ambiente, não sei como era antes, questão de segurança e tal, mas isso, no geral, não importa. Você sabe que era completamente diferente quando você dizia que ia fazer isso, né? Quando você era vista fazendo isso, a reação era completamente negativista e humilhante. Hoje não. Hoje eu vi pessoas vendendo o material, era uma mulher que estava vendendo também, na maior, ninguém se importava, ninguém ao redor estava comentando nada quando ela botou a bola de gude dela lá no chão do mercadinho, que a casa era próxima, e foi jogar com os amigos. Então é tudo a mesma coisa com a arte que você vai desenhar, você vai fazer. Essa liberdade é fundamental, né? E as mulheres, graças a Deus, estão conseguindo isso a cada dia. Para finalizar, Michelle, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência como ser mãe, esposa, empreendedora nos dias de hoje e essa garra que você tem todos os dias. Queria que você desse uma dica, um conselho, explicasse como é a sua vida para incentivar essa mulherada que está desanimada de alguma forma. Pois é, uma das coisas que eu sempre assim, guardei para minha vida, né, nesse sentido, é que você tem que fazer o que você gosta, né? Ser guiado por aquilo que te dá prazer, por aquilo que te inspira. Fazer as coisas só por questão ou de dinheiro, ou porque alguém disse que é para você fazer, não vai valer a pena, ou porque alguém diz que é bom, não vai valer a pena. Você sempre tem que fazer aquilo movido pelo que você ama. Então isso sempre me guiou. E todas as vezes que eu falo em Zine Brasil, eu sempre falo isso. Eu vou fazer tudo o que eu fizer. Seja Zine Brasil, seja ninja, seja escrever histórias em quadrinhos, seja desenvolver
um livro, o que for que eu estiver escrevendo, ou qualquer projeto que eu me envolver, eu sempre vou ter isso como máxima. Eu vou fazer enquanto me der prazer, enquanto para mim for algo muito importante, enquanto aquilo me realizar como pessoa e como artista. Se isso não acontece, eu não vou manter, né? Porque eu preciso disso para que o foco permaneça, para que a iniciativa se mantenha. Eu acredito que o que ajuda muito a gente é ter essa visão do que a gente quer, do que a gente deseja e a paciência para chegar lá, porque não é um processo fácil e nem é um processo rápido, né? É uma coisa que leva tempo, é um projeto que consome o seu tempo, estressa em algumas vezes, porque existe cobrança, existe muita coisa em cima de você exigindo mais e mais e mais, né? Seja se especializando, seja você buscando desenvolver mais rápido o teu objetivo, porque a gente se cobra, isso tem muito, eu pessoalmente me cobro muito com relação a isso. Eu gosto de fazer o que é diferente, eu gosto de ir por um caminho que talvez não tenha sido trilhado, então a minha forma de fazer as coisas, de apresentar as coisas, eu quero que seja diferente, e isso me atrasa muitas vezes, porque eu quero fugir do comum, eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo igual. E talvez por ter um acesso de informações da minha área maior, por ser alguém que divulga, então eu tenho mais acesso à leitura daquilo que está sendo produzido, talvez eu me cobre mais do que deveria. Talvez eu devesse diminuir isso. Então, para mim, é importante manter o meu foco acima de tudo. O caminho que eu estou seguindo está me levando até ele, então eu vou manter. E diminuir bastante a ansiedade, eu acho que é uma coisa que mulher tem muito, né? É muito ansiosa, ela quer as coisas para ontem e muitas vezes isso prejudica, porque quando ela não consegue na forma que ela imaginou, ela se frustra, né? Porque não foi exatamente do jeito que ela queria. E não é assim, né? Não é dessa forma que acontece. É com paciência, é com calma, é desenvolvendo aquilo com aquele pensamento de que, qual foi meu planejamento? Eu planejei fazer isso. Deu para fazer? Eu consegui fazer? Então, quando o planejamento for feito, que seja feito numa quantidade ou numa situação de coisas que eu possa fazer. Às vezes a gente quer muito em pouco tempo, isso prejudica, né? Então, se você puder ter pequenas vitórias seguidas, que você vá dessa forma, você não queira ter tudo de uma vez, porque isso causa um peso na sua mente, uma cobrança enorme. Então é bom quando você planejar, você poder cumprir aquilo e planejar aquilo que você possa dar, né? Que você possa cumprir aquilo que você está se prometendo fazer, seja escrever, seja desenhar, o que for, mas que você possa manter aquilo com calma. Porque às vezes a gente quer conseguir o mundo todo, né? E faz uma lista enorme de coisas que tem para fazer. De vez daquilo incentivar você a cumprir, aquilo te desmotiva, porque você percebe que tem um monte de coisas para dar conta, né? Então são pequenas coisinhas que fazem a diferença. Outra coisa que eu acredito que atrapalha muito é porque a gente, especialmente quem está nessa situação que você descreveu, é ser mulher, é ter filhos, é ser casada, ela tem N obrigações fora do trabalho que ela decidiu correr atrás do seu sonho. Ela tem toda uma gama de obrigações pessoais, entre aspas, que interferem diretamente no projeto pessoal dela como pessoa, né? Então é bom quando se tem essa coisa pensada de que realmente vai ser difícil, realmente as pessoas que estão ao meu redor talvez não me apoiem, entendeu? Não estejam do meu lado preocupados realmente com se eu estou conseguindo cumprir aquilo, ou se eu estou conseguindo escrever, se eu estou conseguindo desenhar, se eu estou realmente, se aquele evento é importante, se aquela palestra ali é legal. Então pode acontecer de você estar envolvido no projeto, mas ninguém está nem aí, né? Seja da sua família, seja parente, seja esposo, seja esposa, seja irmãos, não importa. Então, para mim foi muito benéfico quando eu parei de me preocupar em esperar ou que alguém me ajudasse. Como seria massa se fulana fizesse assim, porque facilitava para mim. Eu ia conseguir fazer mais coisas porque fulana ia estar me ajudando aqui. Cicrano ia me ajudar aqui. Então seria muito. Então eu me estressava mais, porque eu colocava minhas expectativas em cima de outras pessoas que também têm seus sonhos, que também têm suas próprias vontades e inclusive suas prioridades. Então quando eu parei a observar isso não é o correto, é que eu pense no que eu quero, separe o tempo para fazer minhas obrigações pessoais ou as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia, e também um tempo para que eu possa fazer aquilo que eu gosto, que seja quadrinho, seja cada um com suas funções, né? Seja desenhista, o que for. Então quando eu tomei essa coisa assim, que cabe a mim criar as coisas, cabe a mim
decidir, independente de A, B ou C ajudar ou não, mas cabe a mim melhorar as minhas decisões, organizar melhor o meu tempo, então eu meio que descansei, né? Se é o meu momento de maturidade em determinadas situações, não significa que é o momento de maturidade das outras pessoas que estão ao meu redor. Então, que o pouco tempo que eu tenho, eu posso saber separar e me dedicar para fazer o que eu quero. Então, eu acho que quando a gente tem essa coisa firme, né, do que a gente quer, a gente saber o que a gente quer da vida realmente, se é aquilo que eu quero escrever, eu quero ser escritor, é isso, então eu vou me especializar, eu vou estudar, eu vou ler bastante e vou escrever, né? Se é aquilo, a gente decide, vai e começa a correr atrás. Todo dia um pouquinho a gente chega lá. Então, para mim, o maior incentivo é observar essa questão. Se eu já sei o que eu quero, agora eu também tenho que saber o que tenho que fazer para alcançar e chegar lá. Então, cada dia é uma pedrinha que a gente vai ajeitando, cada dia é um espaço a mais que a gente vai ganhando, é uma oportunidade a mais que a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo e vai vendo como fazer melhor. Então, a minha dica é sempre essa. Envolva-se, mergulhe naquilo que você gosta, que com certeza você vai chegar lá, seu dia a dia vai ser mais próspero em termos de atividades, porque agora você já tem noção do que quer, tem noção do que você deseja. A questão é tempo e dedicação. É fazer sempre o melhor que você puder com o pouco tempo que você tem. Às vezes a gente sempre quer fazer mais, e de muito e rápido, mas se o pouco tempo que você tem, você fizer, você cumprir, quando você for ver, no final do mês, no final da semana, quando você for dar uma olhada, você vai ver que você fez muito mais do que você pensava. Achou que não ia dar, achou que não ia ser suficiente, mas quando você viu, você fez uma página, você fez 2, você fez 3, às vezes é surpreendido tendo feito 10 páginas. E eu acho que a questão é você continuar o foco. Eu passei muito tempo assim, preocupada com a questão da quantidade, acostumada nos tempos que podia fazer muito mais coisas. Então, hoje, com a vida, com filhos, com tudo, o tempo de uma forma ou de outra diminui um pouquinho. Então, o que acontece? Eu tive que buscar meios de fazer as coisas conforme era possível. E fui surpreendida quando vi que ao cumprir, passar pelo menos 15 minutos, 20 minutos, fazendo aquilo que dava para fazer naquele momento, quando eu chegava no fim da semana, tendo feito todo dia 15, 30 minutos de escrita, eu tinha bastante coisas que eu nem imaginei que ia ter. Então a máxima é essa, fazer o melhor que você puder com o tempo que você tem disponível. E com o tempo a tendência é se ver mais maduro, se ver mais preparado e conseguir produzir melhor, com mais calma, com mais paciência, né? Então tudo isso conta. Grazi, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes do Momento Eva. Desejo todo sucesso a você, que os seus projetos eles prosperem bastante, que você possa colocar todos em prática, né? Apesar de todas as dificuldades que diariamente nós passamos para fazer os nossos projetos, mas que o foco seja mantido, que a nossa vontade, a nossa garra, o nosso amor pelo que nós fazemos possa estar à frente de tudo, né? Força de vontade e muita fé, para que a gente possa colocar em prática e chegar a cada uma de nós, ou cada um de nós, aos nossos sonhos, né? A conquista dos nossos sonhos. E quero deixar livre para que quem quiser conhecer mais o Zine Brasil, os projetos que eu tenho feito parte, não deixe de visitar o Zine Brasil, wordpress.com, e assim, entrar em contato, conversar, conhecer um pouco mais dos heróis nacionais, da Ninja, de tudo que está acontecendo atualmente no quadrinho brasileiro. Quem fizer sua visitinha vai conhecer, vai poder estar ligado no que a gente está postando no canal ZB. E tenho certeza que vai agregar muito, especialmente para aqueles que fazem quadrinhos atualmente no Brasil, né? Então eu deixo meu beijão, desejo tudo de bom para você e que o Momento Eva cresça cada dia mais, tá certo? Cheiro, tchau! Então, meus lindos, hoje nós falamos com Michele Ramos do Zine Brasil. Vamos deixar aqui todos os contatos dela para vocês conhecerem o trabalho belíssimo que ela faz. Ela tem um blog pessoal, Michele Ramos, tem o do Zine Brasil, tem canal no YouTube que é fantástico, tem muitas visualizações, ela divulga lá todos os trabalhos. Tem Twitter, tem fanpage, tem tudo. A gente vai deixar tudo linkado aqui bonitinho para vocês conhecerem, tá bom? Beijo, até a próxima! Momento Eva, desvendando a vida com um olhar feminino.